Olá, shalom de Deus para você, shalom para você que entrou aqui porque você ama a escatologia. E bem-vindo você que acabou de chegar e espero que você permaneça, que se inscreva, que ative as notificações, porque aqui tem muitos temas para você. Bom, entendendo o 666. Para eu entender o 666, eu preciso primeiro saber que a Bíblia sempre tratou o anticristo como uma pessoa e assim ele é. Ou melhor dizendo, ele será, porque nós ainda não o temos aqui. E este homem foi anunciado pelo profeta Daniel. O profeta Daniel falou sobre este líder mundial que num tempo determinado, que é a grande tribulação, ele vai se levantar com um governo único para dominar sobre todos, para perseguir. Aí ele vai começar perseguindo cristãos, mas ele vai quebrar uma aliança que ele estabelece com os judeus e ele vai perseguir também judeus, ele vai perseguir todos, ele vai perseguir muçulmanos, ele vai perseguir cristãos, ele vai perseguir judeus. Vamos ler em Daniel o que ele fala sobre este homem. Daniel, capítulo 8, versículos 24 e 25, está escrito assim: grande é o seu poder, mas não da sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Aqui está falando de uma forma resumida sobre toda a trajetória dele. Ele vai se levantar, vai ter um governo de 7 anos, aqui está escrito que não pela própria força dele, ele vai ter uma unção maligna, a unção que o dragão vai dar a ele, que Satanás vai dar a ele. E aqui está falando que ele vai causar grandes destruições, vai perseguir as pessoas que amam a Deus, e ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, que é o Senhor Jesus, aí é o final da grande tribulação no Armagedon. Mas Daniel, ele continua a falar de algumas características deste homem em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, do versículo 21 a 24. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá, se tornará forte com pouca gente, virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Bom, então nós já vimos que Daniel fala muito do anticristo. Aqui está falando do poder dele, o que ele vai fazer sem respeitar ninguém. Vai ser um governo duro e a gente tem uma descrição muito detalhada em Apocalipse. Apocalipse 13 fala do surgimento dele entre as nações, mas também Paulo fala dele. Mas olha, o foco desse vídeo é algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Mas eu preciso te apresentar o anticristo como um homem que ele vai ser e que vai se levantar no governo mundial. E aqui Paulo, escuta o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. No capítulo 2, começando no versículo 3, ele diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Você está vendo? Ele é um homem que é abominação, ele quer tomar o lugar de Deus. E até aqui você viu que Daniel fala do anticristo,
Paulo fala do anticristo. O livro de Apocalipse, que é o apóstolo João, fala do anticristo como pessoa. Mas eu queria pegar hoje uma passagem que é 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo está ensinando Timóteo, seu discípulo, sobre procedimento e sobre todas as dificuldades que ele poderia vir a enfrentar. E de repente Paulo dá um aviso para ele, tem uma lista grande aqui de características que nós vamos ler, e ele vai falar, olha, presta atenção, Timóteo, os últimos dias vão ser difíceis porque os homens serão desta forma. E ele fala várias características desses homens. Para você entender esse vídeo, você vai precisar de papel e caneta para você fazer uma anotação ou pelo menos uma divisão em 3 grupos que você vai ver aqui neste capítulo. Você precisa também entender que influência é um poder. Por exemplo, o clima é uma influência. Se está frio, eu coloco um casaco. Se está calor, eu coloco roupa leve. O clima é uma influência. Agora, existem influências, eu estou falando no corpo. Agora, existem influências que é no caráter. Existem influências que afetam o caráter, existem influências que afetam o nosso, a mente, as emoções, a forma de pensar. Por exemplo, durante o lockdown, havia uma influência de medo, além da ameaça real. E as pessoas ficaram nas emoções com uma pressão e uma influência de medo. E desencadeou em muitos ansiedade, depressão. Isso é uma influência. Mas existe, nos últimos dias, haverá uma influência da atmosfera. Quando a gente fala de anticristo, eu provei que vai ser uma pessoa. Mas não é só uma pessoa. O espírito do anticristo é como que se fosse uma atmosfera que vai influenciar as pessoas. Todo mundo vai ter uma tendência a pensar desta forma, a agir dessa forma. É uma atuação muito sutil que você não percebe que você está agindo dessa forma por influência. Eu vou dar um exemplo. Enquanto Ló estava com Abraão, ele estava debaixo da influência de Deus, porque Abraão, ele obedecia e amava a Deus. Então, a atmosfera sobre a casa de Abraão, sobre todos que estavam trabalhando com Abraão, era de ser pessoas mansas, pacíficas, eram pessoas que amavam a Deus e porque amavam a Deus eram justas. De repente, Ló, ele foi e mudou para Sodoma e Gomorra. E este homem, que antes estava debaixo da influência do seu tio, ele ficou debaixo da influência de Sodoma e Gomorra. E ele começou a achar coisas que quebram princípios de Deus como natural. Ele achou natural tudo aquilo que acontecia em Sodoma e Gomorra. Incomodava pouco. Ele tinha um certo incômodo, sim, ainda, resquício da influência do seu tio. Mas ele estava aceitando que as suas filhas estivessem quase prestes a se casarem com homens totalmente corruptos no caráter, em toda a sua conduta. Homens que não tinham nada do temor de Deus. E eu estou falando de algo avassalador, homens que não respeitavam, que zombavam de Deus e que não tinham princípio nenhum. E Ló, ele ficou debaixo dessa influência. Agora eu preciso que você leia comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler neste momento na minha versão NAA e você vai ver que aqui são 3 grupos de 6 características em cada um desses grupos. E se eu tenho 3 grupos e cada grupo com 6 características, eu formo o quê? O número 666. Vamos ver e eu explico melhor depois que nós analisarmos. Está escrito no versículo 1, mas você precisa saber disso. Está falando para Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão... Eu paro aqui para te explicar. Olha, ele está falando, os últimos dias serão dias muito difíceis
por causa das pessoas. Porque as pessoas estarão agindo de uma forma no efeito manada. O caráter das pessoas vai estar deformado de forma coletiva. Isso é uma influência do espírito do anticristo. Agora você coloca aí, primeiro grupo, e você vai ver comigo 6 características que eu tenho certeza que você encontra hoje já nesta atmosfera que nós vivemos. Leia comigo. Os seres humanos serão egoístas, número 1. Egoísmo fala de quê? Fala de falta de amor. Quando eu sou egoísta, eu amo a mim muito mais do que qualquer outra pessoa. Eu preciso ter amor próprio. Mas quando eu só me importo comigo e não me importo com as pessoas que estão ao meu redor, eu já estou com um sintoma do que Jesus disse, que era o qual? Que o amor se esfriaria nos últimos dias. Então ele está falando de pessoas egoístas, número 1. Número 2, o que as pessoas seriam avarentas. Quando eu falo de avarento, eu estou falando de pessoas que têm amor ao dinheiro. São pessoas que elas têm uma cobiça desenfreada e elas fazem tudo por dinheiro. Então, egoístas. Número 2, avarentas. Número 3, orgulhosos. Pessoas que pensam demais acerca de si mesmo e eu preciso pensar acerca de mim. Eu não posso ficar dominado pela baixa autoestima, mas quando eu desprezo os outros, então eu sou uma pessoa orgulhosa. E esse é o pecado que foi o primeiro. Satanás, ele teve inveja e orgulho, e rebeldia. São 3 pecados que levam uma pessoa à destruição. Então, número 1, egoístas. Número 2, avarentos. Número 3, orgulhosos. Número 4, arrogantes. Está ainda dentro da categoria de orgulhosos. Uma pessoa arrogante é uma pessoa que fala dela mesma, se vangloria o tempo todo, se autoelogia o tempo todo, e ele ainda diz que serão blasfemadores. Quando eu falo de pessoas blasfemadoras, eu estou falando de pessoas que insultam os outros. Elas insultam sem pensar, não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, não tem respeito algum. E ele ainda fala de pessoas que são desobedientes aos pais. Este é o primeiro grupo. Vamos repetir o primeiro grupo? Número 1, eles seriam egoístas. 2, avarentos. 3, orgulhosos. 4, arrogantes. 5, blasfemadores. 6, desobedientes aos pais. Nós já vemos tudo isso. É o primeiro grupo, com 6 características no caráter, na conduta das pessoas e da sociedade. Desobedientes aos pais, as pessoas hoje perderam o respeito às autoridades, tanto aos pais quanto à autoridade no trabalho. Os jovens hoje, eles preferem mudar de trabalho do que se submeterem à autoridade. É assim que nós estamos vivendo. E também pessoas com o problema de se sujeitarem a autoridades espirituais. Isso é uma característica geral. Isso é a influência do anticristo numa sociedade. Já é o primeiro grupo que forma o número 6. Segundo grupo, que vão ser mais 6 características. Olha o que Paulo fala. As pessoas serão ingratas. Olha, a gratidão é saúde mental, espiritual na sua vida. Eu costumo dizer que gratidão é a memória do coração, ingratidão é a amnésia do coração. Então, número 1, ingratidão. Número 2, pessoas ímpias, profanas, que não tem nenhum padrão de moralidade dentro do seu coração. Pessoas totalmente profanas. Pessoas sem afeição natural. O que é afeição, a afeição natural? Deus te criou à imagem e semelhança dele. Então existem algumas habilidades da inteligência emocional que Deus te deu que você precisa praticar. Misericórdia. Então são pessoas que não têm essa afeição natural, não têm misericórdia, não têm, como eu disse anteriormente, empatia, não são perdoadores, são pessoas
pessoas implacáveis, que é uma das características que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, são pessoas que não têm afeição natural, misericórdia, empatia, amor, gratidão, tudo isso é afeição natural. Então, vamos lá. Ingratos, número 1, ímpios, número 2, 3, sem afeição natural, 4, implacáveis. O que são pessoas implacáveis? São pessoas irreconciliáveis. São pessoas que não têm, com elas não tem flexibilidade alguma. Então elas são implacáveis, elas se acham donas da verdade. E como elas se acham donas da verdade, vão passar como trator por cima de todo mundo. Então são pessoas implacáveis. Número 5, caluniadoras. Não tem coisa que destrua mais. Fofocas maldosas, fake news a respeito de pessoas, que pode destruir uma família, uma igreja, que pode destruir o ambiente de trabalho, que pode destruir uma pessoa. Então são pessoas caluniadoras. E número 6, sem domínio de si. Olha, mansidão passa longe dessas pessoas. Domínio próprio nenhum. São pessoas que falam o que pensam, são pessoas que no foco de tensão, são pessoas que explodem e não consideram o sentimento dos outros, falam o que vem na cabeça mesmo, ofendendo, acabando com amizades, com relacionamentos e não ouvindo o que Jesus fala, porque eu quero te dizer uma coisa, que a melhor resposta muitas vezes é a não resposta, é você ter domínio próprio e você se calar para falar só como o Provérbios diz, que a palavra boa é como maçã de ouro em sálvia de prata, de tão preciosa que ela é. Então vamos ver o segundo grupo de 6 características. Número 1, ímpios, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores e sem domínio de si. Falei mais 6 características sobre uma sociedade debaixo do domínio do espírito ou da influência, melhor dizendo, do espírito do anticristo. Já vimos 2 grupos. Terceiro grupo de 6 características sobre os homens dos últimos dias. E aqui Paulo foi muito claro. Olha, meu discípulo Timóteo, os últimos dias vão ser dias muito difíceis de viver, porque quando você conviver com uma sociedade desta forma, não está falando com uma pessoa, ele está falando com um grupo de pessoas, ele está falando com a maioria estará agindo dessa forma. Isto é a influência do espírito do anticristo sobre uma sociedade. A gente vê isso em Sodoma e Gomorra ou na geração de Noé. Como Jesus disse, os últimos dias seriam como os dias de Noé e de Ló. Então vamos para o último grupo, que é, ainda continuando aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, está escrito que eles serão homens cruéis, muito cruéis, sem misericórdia nenhuma, violentos. Homens cruéis, número 1. Número 2, inimigos do bem. Olha, existe hoje nas redes sociais até um nome, não é? Pessoas que entram no perfil de outras pessoas só para fazer comentários que destroem. E há um termo para dizer sobre essas pessoas, haters, que vem do inglês hate, ódio, haters, aqueles que odeiam. Existe este termo para você dizer sobre pessoas, porque quando uma pessoa ela não gosta do teu perfil, se você tem Deus, o que você faz? Você não entra mais. Você não precisa comentar algo para destruir aquela pessoa. Se você não gosta, se você não concorda, você simplesmente sai e não entra mais, deixa de seguir, cancela a tua inscrição, faz qualquer coisa. Qual é o propósito de pessoas que entram para agredir, entram para brigar, entram para ferir o coração daquela pessoa? Acaba ferindo, porque ela lê e ela fica, por mais que ela diga, não, eu não vou me importar, entra aquilo no coração. Então são pessoas inimigas do bem. Eu dei um exemplo em redes sociais, mas esse exemplo é
o tempo todo, os bullying e tantas outras coisas, são pessoas inimigas do bem. Número 1, inimigas do bem. Número 1, cruéis. Número 2, inimigas do bem. Número 3, traidoras. Hoje nós estamos vendo, eu não estou falando só de traição em amizade, traição em casamento, eu estou falando de traição profissional, eu estou falando de traição ministerial, eu estou falando de traição dentro das igrejas. Eu nunca vi tanta traição ministerial, de ovelhas para com pastores, de formar grupos e induzir esse grupo a se rebelar, dividir igrejas. Olha, em todas as esferas nós estamos vendo isso. Em vida profissional, como eu disse, no casamento, em todos. Então a gente vê pessoas traidoras, é um perfil já deste caráter, é um traço dentro do caráter. E aqui fala o número 4 da característica do terceiro grupo. Pessoas atrevidas, no sentido de serem irresponsáveis. Número 5, pessoas convencidas, pretensiosas, que se autoelogiam, como eu disse. E número 6, última característica do terceiro grupo, pessoas mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. São pessoas que vão para a igreja, mas em busca de prazeres do que em busca de Deus. Se a igreja está do jeito que eles querem, para se divertir, está tudo ótimo. Se não, se do púlpito estiver sendo dito algo que ele não se agrada, ele vai mudar de igreja. Ele tem mais tempo para os prazeres do que tempo para Deus. Então são pessoas mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Nós falamos de 3 grupos, de 6 características. Se tem 6 características em cada um desses 3 grupos, eu formei meia. Este é a influência na sociedade do anticristo. Para mim, se você me perguntar o que vai ser pior, quando ele se apresentar como uma pessoa, eu vejo muitas pessoas preocupadas em saber, é ele, é outro, e cita nome daqui, e cita nome dali. E quando me perguntam, eu sempre digo, não, ainda não vejo o anticristo. Quando ele vier, todas as características deste homem e todas as características do momento em que este homem ele surgirá no meio do mundo, está escrito em Daniel, está escrito em Apocalipse e está escrito nas epístolas de Paulo. Então, logo nós vamos identificar. Não precisa ficar especulando e dizendo nomes antes da hora. Fiquem mais preocupados em saber se você está permitindo que as características dessa influência, que é o espírito do anticristo, que já está entre nós, este espírito, esta influência já está na nossa sociedade, se você não está com nenhuma dessas características. Se você se encaixou em uma, em 2, em 3 dessas características, se preocupe mais em arrancar da tua vida, em agir de forma diferente, do que em especular quem é o anticristo ou se ele já está no nosso meio. Se nós cuidarmos da nossa vida e com todas as pistas que nós temos na palavra, logo você vai saber quem é o anticristo quando ele aparecer. Mas se preocupe com o que está acontecendo na sua vida, porque Paulo, ele continua dizendo, eu quero ler agora, no mesmo texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, ele diz aqui, estas pessoas têm forma de piedade, mas negando o poder dela. O que é forma de piedade? Piedade, nós temos um conceito, a palavra piedade parece piegas, não, piedade é ser intenso com Deus, é ter uma vida com Deus, mas negando o poder dela. Você diz que tem uma vida com Deus, mas você não age da forma como você deveria agir. E aqui o aviso de Paulo no versículo 5, ele continua dizendo, fiquem longe dessas pessoas, pois entre estes se encontram os
que se infiltram nas casas, conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Aqui está muito claro, são pessoas que vão resistir ao evangelho puro, ao evangelho do arrependimento, ao evangelho da verdade, ao evangelho que Jesus nos ordenou para pregar. São pessoas que virão com novidades. Foge disso. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem que se preparar para a sua vinda e precisa cuidar da sua vida e ver se você não tem nenhum destes traços no teu caráter. Se você gostou, se você entendeu e gostou, seja um semeador da palavra, compartilha este vídeo com alguém e diga, olha, aguça a curiosidade dele, este vídeo vai te falar quem é o anticristo. Aí quando a pessoa for ouvir, ela vai ver, eu tenho que cuidar da minha vida antes de querer saber quem é o anticristo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.